eu tô aqui para gravar um dos vídeos mais pedidos do blog, que é contar pra vocês como que eu estudava no cursinho, quais foram as coisas que eu acho que mais fizeram a diferença pra eu passar em medicina. Então eu resolvi fazer como se fosse uma linha do tempo, desde o terceirão até o meu um ano de cursinho que eu fiz depois, contando pra vocês o que foi mudando na minha rotina, o meu amadurecimento com relação a isso e todas essas coisas. Então, começando pelo terceirão, é coisa de horário de estudos. O pessoal pergunta muito, até que horas você estudava? Quantas horas você estudava? Você estudava todos os dias? Então, eu estudei todos os dias. Era muito difícil eu deixar de estudar algum dia. Se fosse algum dia, seria tipo assim, uma sexta-feira ou um sábado. Domingo eu sempre estudava. Domingo não era um dia de descanso pra mim. Então, no terceirão eu estudava até as 5 horas da tarde. Aí, agora eu vou começar a falar assim, alguns erros ou acertos que eu tinha, né? Um dos erros que eu acho que foi principal, que me prejudicou muito no terceirão, é que quando eu não sabia resolver um exercício, eu não tentava aprender a resolver. Eu olhava a resolução e deixava por isso mesmo. Entendi a resolução, é isso e acabou. Não, acho que isso foi uma das coisas que mais me prejudicou no terceirão, que eu olhava muito a resolução e no fim não aprendi a fazer nada. Assim, eu fiz terceirão no positivo aqui de Joinville. E pra mim, os 120 exercícios não foram suficientes. Eu fazia os 120, claro, muitos eu olhava a resolução porque eu não entendia muita coisa de algumas matérias que eram muito novas, assim, que não eram coisas que eu vi durante o ensino médio, que daí realmente eu não fazia os 120 do dia. Mas eu fiz a maioria e realmente pra mim não era o suficiente. Realmente depois eu vi que eu precisava abrir mais a minha cabeça pra outras coisas, assim. Então, pra me organizar, pra fazer todos os exercícios, eu tinha uma tabela era uma tabela enorme, que eu ia pintando os exercícios que eu já tinha feito e as aulas que eu já tinha lido. Então, eu não só fazia os exercícios, eu lia as aulas, sublinhava. E uma coisa muito importante que eu acho que faz a diferença também é que eu não li os livros no terceirão, que foi um erro, pra mim, muito grande de não ter lido os livros. Então, depois, quando eu não passei, eu fiz mais um semi-extensivo, também no positivo, que eu estudava até as 7 horas da noite, eu aumentei o meu horário de estudos. Foi aí que eu li os livros, só que eu ainda cometi um pouco do erro de ver a resolução e não tentar resolver. E também um pouco foi assim que tinha exercícios repetidos que eu já tinha feito, que eu lembrava do ano anterior e daí eu não tinha vontade de fazer de novo. Eu não fui atrás de novos materiais, no máximo eu voltava nas minhas apostilas do terceirão. Isso também acho que foi um pouco assim que me prejudicou, de eu não ter aberto ainda a minha cabeça, não tive um amadurecimento de um ano para o outro semestre, né? Uma coisa que eu comecei a fazer foi colar post-its pelo quarto, isso acho que ajudou um pouco, mas depois eu tirei tudo e deixei assim mesmo. E uma coisa que eu comecei a fazer foi assistir videoaulas, que eu fazia isso no final de semana, quando eu não entendia de algum assunto, assim, algumas coisas que eu queria muito saber como era, eu assistia videoaulas. E uma coisa que aí começou a me ajudar, que me trouxe um amadurecimento muito grande, foi que eu combinei com a minha mãe de ficar sem celular o tempo todo. Eu só pegava o celular, era acho que sexta ou sábado à noite, domingo à noite, eram 2 dias à noite, por 2 horas que eu ficava com o celular para falar com os amigos e tal, ter um momento de diversão. Mas durante a semana era sem internet, sem celular, era cursinho casa cursinho e só tentando estudar, mas ainda assim eu perdia muito foco, ficava olhando pro lado, assim, sabe? E acabava não estudando o quanto deveria ou tendo o rendimento necessário pro horário que eu estabelecia. Aí no segundo semestre que eu vi que a coisa não tinha mudado, não tinha ido pra frente, que foi que deu aquele estalo que, Júlia, acorda, você tem que estudar, você tem que se dedicar, focar enquanto você tá estudando, não adianta você fingir que tá estudando. Então eu comecei a estudar até as 10 horas da noite todos os dias. Eu não estudava no meu quarto, eu estudava na sala, porque tinha uma prima morando comigo no meu quarto, então ficava um pouco difícil pra ela entrar e sair, eu tá lá estudando, então eu ficava na sala, minha mãe liberou a sala pra mim. Eu deixava todo o meu material exposto pra eu ficar olhando o que eu tinha ali, que eu podia pegar pra consultar.
eu não acompanhava o cursinho, eu ia pras aulas, eu fui em todas as aulas, eu não faltava aula. Mas em casa eu fazia os exercícios do cursinho e depois eu tinha a minha linha do tempo, vamos dizer, do que eu ia estudar. Então, por exemplo, o que eu tinha muita facilidade eu estudava menos e o que eu tinha mais dificuldade eu estudava mais. Tem gente que diz que tem que fazer o contrário, mas como medicina você tem que saber tudo, né? Eu fazia assim. Outra coisa que eu continuei com as tabelas de organização, eu sempre tento me manter muito organizada, e isso continua agora na faculdade. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, é você saber o que você já estudou e o que você ainda tem que estudar, porque daí você não vai ficar repetindo e não vai se perder no caminho, isso é muito importante. Eu comecei a usar uns materiais extras, eu pedi apostilas emprestadas do pessoal, assim, que já estava na faculdade, eu tinha uns amigos de outros colégios e tal, que tinham materiais diferentes. Daí, em vez de eu riscar, eu ia colando post-its na resolução dos exercícios. E eu também peguei umas apostilas só de exercícios, que eu fazia primeiro um resumo da matéria e depois eu fazia os exercícios, tudo em post-it, pra não estragar a apostila que eu tinha pego emprestada. Que também foi, acho que, uma coisa que fez muita diferença, porque uma professora minha do ensino fundamental falava: use muitas cores, vai te ajudar e tal. E realmente, naquele momento, assim, as cores dos post-its me faziam lembrar: nossa, isso tá naquele post-it daquela cor, e me ajudou muito. Eu assisti muito mais videoaulas, eu voltei a usar meu celular, eu só fiquei sem celular por 6 meses mesmo, pra, tipo, ter uma desintoxicação. E daí eu assistia muita videoaula, muita mesmo, assim, porque como eu estudava sozinha, não acompanhava só o cursinho, tinha coisas que às vezes não tinha como eu saber, né? Daí eu ia atrás de videoaulas. Eu comecei a fazer laboratório de redação, que eu não fazia. Eu dizia: mãe, não vou fazer, não sei o quê, porque eu ia bem nas redações, eu não tinha dificuldade em redação, nunca tive. Mas eu vi que com o laboratório de redação, não é pra quem tem dificuldade, é pra você abrir a sua cabeça, pra você pensar mais, escrever mais, pra na hora do vestibular que você tá nervoso, não tem como você conseguir fazer a redação. Outra coisa que me ajudou muito foi que a minha mãe me deu um quadro, como se fosse uma lousa, né, só que era quadro branco de canetão, de presente, e eu fazia resumo das aulas nesse quadro e depois explicava como se eu estivesse dando uma aula. Porque daí, pra você dar uma aula, você tem que saber muito do assunto. Então, eu acabava estudava muito mais pra dar uma aula. Então, às vezes eu dava essa aula pra minha mãe, às vezes eu dava essa aula pra ninguém, às vezes eu dava essa aula pra um bichinho de pelúcia, às vezes eu só fazia aula e não dava, assim, dependia de como tava o meu humor no dia. Então, assim, outra coisa também que eu acho que fez diferença, que eu lembrei agora, que eu não coloquei aqui nas minhas anotações, foi que nas férias de julho eu não parei de estudar. Eu me matriculei num intensivo de inglês pra não ficar parada, pra não perder o ritmo, então eu acabava indo pro inglês todos os dias das férias. E quando eu tava em casa, né, que é um período só do dia, o outro horário, eu peguei apostilas de Enem e fiquei resolvendo. E uma coisa muito curiosa que aconteceu, que foi que um dos textos que tinha nessa apostila de Enem caiu no vestibular que eu passei. Então, assim, isso é uma coisa que eu lembro muito bem. Então, quanto mais você busca, maior é a probabilidade de você encontrar algo que você já viu no seu vestibular. Eles não vão tirar coisas do nada, de algum lugar eles tiram. Então, é muito importante você buscar coisas de vários materiais e de lugares diferentes. Então, assim, agora eu vou falar umas coisas extras, assim, que fizeram totalmente a diferença. Eu fiz umas anotações aqui pra não me perder. Então, a primeira coisa é que eu não parei a academia. Muito pelo contrário, eu comecei a ir na academia todos os dias para estabelecer uma rotina. Então, eu tinha uma rotina de estudos, uma rotina de exercícios e uma rotina de alimentação. Eu fiz como se eu fosse assim, ó, tivesse num quartel. Você tem horário eu tinha horário pra tudo. Não saía da rotina de jeito nenhum. Então, assim, outra coisa que, por causa dessa coisa da rotina, uma organização se tornou fundamental, senão eu não ia conseguir dar conta nem dos estudos, nem dos meus exercícios, nem da minha alimentação e nem de nada. Então, organização é muito, muito, muito importante. Como eu falei do laboratório de redação, outro ponto importante quanto à redação é que
todas as redações que os professores pediam pra fazer, eu fazia. Eles falavam, essa é opcional, você não precisa fazer. Eu fazia. Eu fazia todas, e eu tentava entregar todas. E depois que eu recebia a nota, mesmo que eu reescrevia, às vezes eu não entregava a reescrita, a maioria das vezes eu não entreguei a reescrita, mas eu reescrevia todas as redações. Outra coisa que eu já falei que eu fazia, que eu não faltava nas aulas. Por mais que eu não acompanhasse, né, como eu falei, eu tinha a minha rotina de estudos em casa, independente do cursinho, eu não faltava nas aulas. E também eu perguntava muito, 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 muito. Mesmo que não tivesse a ver com a aula, no final da aula eu ia lá e fazia perguntas e levava material para mostrar onde era a minha dúvida. Eu andava com muito material mesmo. Outra coisa, assim, que me ajudou foi a minha família. Ele sempre, assim, acho que como é todo mundo médico aqui em casa, todo mundo sabe qual é a dificuldade que se tem. Então todo mundo ajudou muito, assim. O meu irmão não teve o problema, ele passou no primeiro vestibular, mas é claro que no terceirão ele se dedicou integralmente. A gente fazia silêncio e todas essas coisas, então aqui em casa todo mundo ajuda muito. Isso acho que foi uma das coisas que mais fez diferença. Ninguém ficava com TV ligada alta, escutando música alta, todo mundo tentava fazer silêncio, não me atrapalhar, não me interromper nos estudos e tal, então isso fez muita diferença. Então agora eu vou falar duas coisas que são complementares que um professor falou e que o meu pai falou. O meu pai sempre comparou o vestibular a uma maratona. Que assim, não é só questão de você saber a matéria no vestibular, você tem que estar com o seu corpo e o seu cérebro preparados para encarar um estresse, né? Então, porque assim, o vestibular nada mais é que uma corrida, que nas horas finais da sua prova você tem que dar o seu melhor, porque é ali que você tá mais cansado. Então, isso foi uma coisa que eu juntei de dois professores, que foi o professor Paru, que é um dos que assim, talvez ele nem tenha me ajudado tanto com a matéria, porque era uma matéria que eu não tinha tanta dificuldade, mas ele me inspirou muito, assim, ele era aquele professor que dá força, que te incentiva, né? E daí ele falou isso, um corredor dá o seu melhor no final da prova. E quando o meu pai começava a falar da maratona, eu juntei aquilo e, assim, foi uma das coisas que, assim, mais fez diferença, que eu coloquei essa mentalidade na minha cabeça. Eu tô me preparando para uma prova, como se fosse uma corrida. Então eu tenho que estar mentalmente, fisicamente bem e preparada para um estresse. Eu vou sofrer durante a prova, meu corpo vai cansar, meu cérebro vai cansar, mas eu tenho que estar preparada para isso. Por isso que eu estudava tantas horas, sem parar, eu não parava pra comer, todo mundo fala, para 50 minutos, estuda 50 minutos, para, estuda 50 minutos, para. Você tem tempo pra fazer isso no vestibular? Não tem. Então, bom, e pra terminar o vídeo, eu vou ressaltar um momento que aconteceu no segundo semestre. Eu já tava desanimando de estudar, porque você cansa, não tem como, eu não vou dizer que eu era uma pessoa de ferro que não conseguia ficar sem estudar, não. Eu cansava, eu ficava chateada, eu chorava, eu tive momentos que eu explodia, mas num desses momentos que eu tava assim, cabisbaixa, querendo desistir, justamente o professor parou, olhou pra mim e perguntou, Júlia Paives, daquele jeito dele, e perguntou, você acha que você é capaz de passar em medicina? Na hora eu já levantei a cabeça, falei, sim, eu sou capaz. E é isso que eu acho que todo mundo tem que pensar, que todo mundo tem que lembrar, que é capaz de passar. Todo mundo é capaz, só tem que se esforçar e não desistir, que vale muito a pena. Eu sei que todo mundo fala que vale a pena e realmente vale muito a pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de como eu estudei, de como era a minha rotina. Se vocês quiserem mais detalhes de alguma coisa, me pede aí nos comentários que eu posso responder ou por comentário ou por e-mail, como vocês preferirem, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.